Todo mundo fala em fazer maioria de esquerda no Congresso, mas ninguém diz como. Nesse vídeo vamos te mostrar. Para começar, você precisa entender que para aprovar um projeto de lei, na Câmara precisa de 257 votos e 41 no Senado. No cenário atual, a esquerda tem apenas 127 deputados e 16 senadores. Nesse gráfico feito pelo historiador e cientista político Carlito Neto, 75% dos deputados são da direita e 80,2% do Senado também, ou seja, é maioria. De acordo com esse gráfico, a esquerda e o governo estão em muita desvantagem, além de ficar refém desse Congresso. E pior, não só eles ficam refém, nós também ficamos reféns deles, o país inteiro. É a mesma direita que votou a favor das aberrações como PEC da blindagem, vulgo PEC da bandidagem, e contra baixar o preço dos alimentos, e contra o fim da escala 6x1, os mesmos que vivem em escala 3x4. Vamos para os dados. 73% da população é a favor do fim da escala 6x1. Por outro lado, 70% dos deputados são contra. Ou seja, apenas 30% é a favor. Pensa, se 73% da população é a favor e 70% dos deputados são contra o fim da escala 6x1. Sendo 75% de direita, esse Congresso realmente representa o povo? Se quisermos revogar, por exemplo, a reforma da Previdência e nos tornarmos desenvolvido e, em vez do eterno país em desenvolvimento, precisamos sim eleger uma bancada de maioria de esquerda no Congresso e Senado. Mas como fazer isso? Precisamos focar nos deputados de esquerda que têm mais chances de atrair mais deputados juntos, com um deputado que atrai muitos votos e ele traz mais outros de esquerda junto, assim, mais chance de fazer maioria. Para eleger um deputado, é necessário 100 mil votos por partido. Se o partido faz 100 mil votos, ganha uma cadeira, 200 mil votos, 2 cadeiras. 300 mil votos, 3 cadeiras e assim por diante, apenas um campeão de votos pode puxar 1, 2, 3 ou mais. Não é só isso, imagina o seguinte, um candidato do partido X faz 200 mil votos sozinho e o outro faz 30 mil, somando 230 mil, o segundo pode ser puxado. Pense num ônibus com 50 lugares, cada partido paga um valor para colocar os seus deputados. Se um candidato paga por 2 passagens sozinho, ele leva um colega junto, mesmo que esse colega tenha contribuído com um pouco menos. Por isso você vê certos partidos trazendo essas figuras famosas nada a ver, pois atrai mais votos, mais cadeiras e mais poder para prejudicar a população. E nesse perfil eu vou criar um quadro divulgando nomes de candidatos de esquerda para deputados e senadores para ajudar nesse objetivo de fazer maioria. Também irei focar nos estaduais. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você trabalha 6 dias para descansar só um? Pois isso não é coincidência, não. Isso tem nome. Escala 6x1. Funciona assim, você trabalha 6 dias seguidos e só folga um. Na prática, sobra pouco tempo para a família, para descansar, para o lazer ou até para resolver sua vida. Agora pensa comigo, quem trabalha assim, vive para trabalhar e ou trabalha para viver? De um lado, os deputados e senadores chamados de esquerda. Quem é a esquerda? Os deputados e senadores do PT, PSOL, o presidente Lula é da esquerda. Qual é a proposta real da esquerda? Que o trabalhador tenha uma condição melhor de vida. Nós trabalhamos 5 dias por semana e não 6, sem ganhar menos. Essa é a escala 5x2 que a esquerda está lutando para nós trabalhadores. Quem é a direita? É Flávio Bolsonaro, deputados de partidos como PL, Novo, Missão, PSDB, União Brasil, eles são a direita. Qual é a real proposta deles? que trabalhadores como nós trabalhem 6 dias e só folguem um. Essa é a direita. Atende os interesses do grande empresários, que já é rico, milionários e bilionários. Os políticos da direita atendem aos interesses dessas pessoas que não se importa se os funcionários vão ter mais tempo de descanso ou mais tempo para viver. Pois se você morrer, basta contratar outro em poucos dias. Eles se importam com uma única coisa: o maior lucro possível. Mas é claro que eles não vão admitir. Ninguém em sã consciência vai admitir dizer: alô pessoal, votem em mim para eu atender os interesses que vão prejudicar vocês mesmos. E aí entra um ponto importante. Quem toma essas decisões não vive a mesma rotina de quem trabalha na escala 6x1. Mas o candidato à presidência, que é filho do Bolsonaro e mora em uma mansão, além de ter 107 imóveis, mas no fim das contas,
decisão de trabalhar 5 dias por semana e não 6 depende muito de você. Ela afeta diretamente você. Seu tempo, sua saúde, sua família, sua vida. Se o seu voto for para o candidato de direita a presidente e também os deputados de direita, eles vão decidir que sua vida vai ser trabalhar 6 dias e descansar só 1. Ele foi um metalúrgico, sentiu o que é ter fome, o que é trabalhar 6 dias por semana. Por isso ele e os deputados de esquerda querem diminuir 1 dia de trabalho por semana sem diminuir o salário. Se você é aposentado, se senta para não cair. Ele pretende, caso vire presidente, diminuir a sua aposentadoria. Diminuir também o investimento em saúde, como hospitais e remédios. Você sabe como de situação dos hospitais públicos são muito ruins e quão caros são os remédios. Diminuir investimento na educação, na escola dos seus filhos e netos. Mas como ele sabe que essa proposta vai contra nós trabalhadores e aposentados, ele vai deixar isso escondido para não perder voto. Vamos lembrar que o ministro da Economia do pai dele dizia: E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. o inimigo que ele chama somos nós, trabalhadores e aposentados. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário e aposentadoria. 2 anos sem aumento de salário. E no caso do Flávio, quer mais tempo sem aumento. Até convidou ele para sua equipe. Só depois de ganhar que ele coloca em prática. Já é tarde demais, não vai adiantar reclamar. Por isso é importante pensar nisso agora. Você nunca mais vai ler uma notícia da mesma forma. Observe bem essas 2 reportagens que você vai perceber a manipulação da mídia. Observe. Percebeu alguma coisa? Então, enquanto Flávio Bolsonaro aparece como alguém com expressão serena, equilibrado e bonzinho, veja agora essa. Pegaram uma foto de um frame específico do presidente Lula tentando passar percepção negativa, cara de mal. Essa é a manipulação da mídia, é sutil, mas não para por aqui. Veja essa reportagem e observe. Eles estão ocultando o sobrenome Bolsonaro por ser um nome bastante rejeitado, assim desassociar um do outro. A grande mídia e toda a imprensa já escolheram o Flávio porque ele vai parar as investigações da PF contra os políticos corruptos, caso seja eleito. Caso você não saiba, presidente Lula deu total autonomia para a Polícia Federal investigar e os corruptos estão desesperados, pois eles servem às elites, a mesma elite que financia ou às vezes é dono das grandes mídias, entendeu a conexão? Por isso a manipulação da mídia. Compartilhe esse vídeo para blindar mais pessoas da manipulação da mídia.